Como que uma criança pobre nascida na Pensilvânia, nos Estados Unidos, se transformou em um dos maiores empreendedores do mundo. Hoje eu vou contar a história de Milton Hershey. Ele é dono de uma das marcas mais famosas de chocolate do mundo. E a sua história é fantástica não só pelo empreendedorismo, mas também pela sua generosidade. Milton Hershey nasceu no dia 13 de setembro de 1857, na zona rural da Pensilvânia. E a família dele era uma família muito humilde, muito pobre, e ele sofreu muito na infância, porque o seu pai, principalmente, era um grande sonhador. Ele sempre estava atrás de algum sonho que nunca se realizava, nunca se concretizava. Ele viajava muito, ficava muitos períodos fora de casa, e essa ausência e até mudanças muito frequentes também da família causaram muitos problemas para ele na infância. Inclusive, em uma dessas ausências do pai, houve um inverno muito rigoroso, sua irmã de 4 anos ficou doente e acabou morrendo. E após essa morte, esse episódio traumático na vida dele, ele decidiu que ele não queria aquela vida para ele mais e nem para a família dele. Então ele fez um juramento para ele mesmo que ele ia prosperar, ele ia sair daquela vida e não passar mais por esses grandes problemas que ele enfrentou na infância. Então, aos 14 anos, ele conseguiu um emprego em uma confeitaria como aprendiz de confeiteiro em Denver, e ali ele ficou durante 4 anos, onde foi o primeiro contato que ele teve com doces, que era uma coisa que ele já gostava muito. E após esses 4 anos, em 1883, ele finalmente abriu a sua primeira empresa, onde ele vendia bombons, sorvetes e alguns doces a mais. Só que essa primeira empresa, ela ficou poucos anos aberta, porque teve uma recessão econômica e ele teve que fechar as portas. Agora que vem o que eu chamo de empreendedorismo de verdade, porque mesmo diante dessa frustração que ele teve de fechar essa primeira empresa, ele não desistiu. Ele voltou para o mercado de trabalho, conseguiu uma vaga de aprendiz, só que dessa vez em uma empresa que produzia doces de caramelo, e ele ficou nessa empresa, aprendeu a técnica, ele conseguiu aprender toda a técnica para produzir esses doces de caramelo e finalmente ele abriu, depois disso, depois desse longo período como aprendiz novamente, aí enfim ele abriu essa segunda empresa, a Lancaster Caramel Company, que foi um sucesso de vendas porque ele produzia um caramelo ao leite, que era uma novidade para a época, era um doce mais macio. Então, houve um sucesso enorme dentro do mercado de doces. Então, essa companhia que ele criou, essa segunda empresa, foi o que alavancou ele, que projetou ele para ele virar um sucesso, só que o sucesso maior ainda estava por vir. Aí, em 1893, já com a fábrica de caramelos já em produção, já era um sucesso nos Estados Unidos, ele visitou uma feira em Chicago. E nessa feira ele teve contato com algumas máquinas que produziam chocolate, máquinas alemãs, e ele ficou encantado com esse tipo de tecnologia na produção de chocolates. Aí, na ocasião, ele comprou uma dessas máquinas para começar a produzir chocolates também. O chocolate, na época, era um produto que só os ricos tinham acesso. Então, a ideia dele, o sonho dele era de produzir chocolates para acesso a todas as pessoas. Então, nesse momento, ele começa a revelar esse perfil que ele tem, além de ser um empreendedor, uma pessoa que pensava muito na sociedade. Esses foram os primeiros indícios do que ele iria fazer ainda para frente. E aí, 7 anos depois, em 1900, ele vendeu a sua companhia, a Lancaster Caramel Company, para um concorrente por $1 milhão. Era um valor muito alto para a época. E ele pegou esse dinheiro e usou todo ele para construir a sua fábrica de chocolate. Então, chama a tua atenção nesse momento para a gente ver a visão que essa pessoa tinha, o que ele queria fazer. Ele tinha as coisas desenhadas na sua cabeça. Ele teve a audácia de vender uma empresa que era um sucesso para construir uma nova, um novo produto. Então, isso prova muito a sua visão, a sua coragem também
de realizar essa transação, que ele poderia muito bem, talvez não dar certo, mas como ele tinha uma visão muito ampla das coisas, que ele via que o caramelo não tinha uma vida muito longa, e ele estava vendo muitas possibilidades no chocolate. E com a experiência que ele já tinha de contato com os doces, porque ele sabia o processo de produção, ele quis copiar a mesma fórmula que usava na produção de caramelos, que era o leite. Ele queria implantar uma produção de chocolates também ao leite. Na época não existia esse tipo de produção. Os chocolates, na época, eram produzidos com leite em pó. E ele contratou técnicos para fazer esses testes para chegar numa receita com leite fresco. E esse detalhe que ele quis implantar na produção foi o que virou a chave, foi o divisor de águas para o sucesso absoluto da marca Hershey. Agora, novamente falando da generosidade do Milton Hershey. Quando ele começou a criar essa nova fábrica, com esse dinheiro que ele teve da companhia de caramelos, antes dele concluir, dele ter a receita pronta do chocolate, ele começou a construir uma cidade, já projetando essa cidade para os funcionários que iam trabalhar na fábrica. Então, olha a visão dessa pessoa, uma coisa até insana, mas foi o que ele fez. Ele comprou uma grande quantidade de terras na Pensilvânia e criou essa cidade. Essa cidade foi criada com transporte público, com escolas, com até zoológico, parques. Então, conforme o tempo passava, ele provava que ele era uma pessoa muito generosa, que ele tinha uma responsabilidade, ele tinha um compromisso muito grande com a sociedade, que ele queria ser um sucesso como empreendedor, mas ele queria que as pessoas no seu meio, a sociedade em que ele vivia, também vivessem bem. Inclusive, essas casas que foram construídas na cidade, para esses trabalhadores da fábrica, foram fornecidos água encanada e energia elétrica, que era uma coisa que poucas pessoas tinham acesso na época. Você imagina no ano de 1900, no século XIX. Então, veja a visão dessa pessoa como empreendedor e como filântropo também, porque é uma pessoa que pensava na sociedade, pensava no meio que ela vivia também. E aí, em 1905, 5 anos depois, ele conseguiu colocar a produção em massa de chocolates. Aí ele conseguiu fazer com que todas as pessoas tivessem acesso a esse produto que até um tempo atrás era um produto que só os ricos tinham acesso. E aí, nos anos seguintes, foram criados outros produtos, como o Hershey Kisses e o Hershey com amêndoas também, todo sucesso. Aí ele se consolidou uma das pessoas mais ricas dos Estados Unidos na época. E, como eu disse, além de ser um grande empreendedor, uma pessoa com uma visão muito grande e querendo que as pessoas no seu meio, no seu círculo social, também vivessem bem. Se você chegou até aqui, é porque você gosta desse tipo de conteúdo, aí eu peço para você se inscrever no meu canal, ativar as notificações, não demora nem 5 segundos, vai aqui agora, já clica ali, já se inscreve, já curte esse vídeo aí se você está gostando, você vai me ajudar muito aí a produzir mais conteúdos para você nesse canal. Além de todas essas atitudes que ele teve de criar essa cidade para os funcionários, como eu disse, uma pessoa que pensava muito no social, em 1909 ele criou também uma escola com o nome dele, de Milton Hershey School. Essa escola era uma escola voltada para crianças carentes, e aí em 1918 ele e a esposa dele, a Catherine, eles colocaram a maioria das ações que eles tinham das empresas como poder dessa escola, para que após a sua morte a escola continuasse tendo esse recebimento da renda das empresas. Essa escola ela está em atividade até hoje e ela atende mais de 2.000 alunos por ano. Então, mais um compromisso social que ele executou quando estava vivo, e essa atitude dele ela causou uma revolução para várias gerações. Então, até hoje, existem os benefícios do legado que ele deixou. Pessoal, então é isso. Eu produzi esse vídeo aqui, esse conteúdo que eu pesquisei, a vida dessa pessoa fantástica, esse americano, que foi o Milton Hershey. Foi um exemplo como empreendedor, que é um assunto que eu gosto muito, e também como pessoa, porque eu sempre falo que sucesso é você se realizar profissionalmente e como pessoa também. Então essa pessoa, além de ele fazer tudo isso, ele ainda deixou um legado para várias gerações, e é mais importante ainda que essas duas coisas primeiras.
Então, um exemplo de pessoa, serve de inspiração para todos nós. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e se você gosta de empreendedorismo, de tecnologia, de inovação, peço para você se inscrever aqui no meu canal, não custa nada, não leva nem 5 segundos. Isso aí vai me ajudar a produzir mais conteúdos como esse. Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.